aqui mais uma vez para dar continuidade ao nosso estudo do Evangelho. Hoje iniciaremos o capítulo 7, que tem como título do capítulo Bem-aventurados os pobres de espírito. Vamos lá então, meus irmãos. O que é preciso entender por pobres de espírito? Bem-aventurados os pobres de espíritos, porque o reino dos céus é deles. Há uma passagem de Mateus, no capítulo 5, versículo 3. A incredulidade se diverte com este ensinamento moral. Bem-aventurados os pobres de espírito, assim como muitas outras coisas que não compreende. Jesus não entende como pobres de espírito os homens desprovidos de inteligência, mas os humildes. Ele diz que o reino dos céus é deles, e não dos orgulhosos. Os homens cultos e inteligentes, segundo o mundo, geralmente fazem uma avaliação tão elevada de si mesmos e de sua superioridade que olham as coisas divinas como indignas da sua atenção. Concentrados apenas em sua pessoa, não podem elevar-se até Deus. Essa propensão a se acreditarem acima de tudo, muitas vezes, leva-os a negar o que, estando acima deles, poderia rebaixá-los, e a negar até mesmo a divindade. Se concordam em admiti-la, contestam um dos seus mais belos atributos, sua ação providencial sobre as coisas deste mundo, convencidos de que, sozinhos, são suficientes para governá-lo bem, tomando a própria inteligência para medir da inteligência universal. E considerando-se aptos a compreenderem tudo, eles não podem acreditar na possibilidade daquilo que não compreendem. Quando emitem uma opinião sobre uma coisa, consideram esse julgamento como definitivo e sem margem para apelação. Quando se recusam a admitir um mundo invisível e um poder extra-humano, não é porque isso esteja acima da sua capacidade de compreensão, mas porque o seu orgulho se revolta contra a ideia de algo acima do qual eles não se podem colocar. Isso os faria descer do seu pedestal. É por essa razão que eles só têm sorrisos de desdém para tudo o que não pertence ao mundo visível e tangível. Eles se acham possuidores de grandes inteligências e de muito conhecimento para acreditar em coisas, segundo suas concepções, para as pessoas simples, e consideram como pobre de espírito aquele que leva tais coisas a sério. Entretanto, digo o que disserem, eles terão de entrar como todos os outros nesse mundo invisível de que tanto zombam. É nele que seus olhos serão abertos para a verdade e reconhecerão o seu erro. Deus, porém, que é justo, não pode receber da mesma maneira aquele que desconheceu o seu poder e aquele que, humildemente, se submeteu às suas leis, nem dá aos dois um tratamento igual. Ao afirmar que o reino dos céus pertence aos simples, Jesus quis dizer que, sem a simplicidade de coração e a humildade de espírito, ninguém será admitido nesse reino. Entre os ignorantes que possuem essas qualidades e o sábio que acredita mais em si do que em Deus, o ignorante será o preferido. Em todas as circunstâncias, ele coloca a humildade entre as virtudes que nos aproximam de Deus e o orgulho entre os vícios que dele nos distanciam. E isso por uma razão muito natural, é que a humildade é um ato de submissão a Deus, enquanto que o orgulho é uma revolta contra ele. Portanto, para a felicidade futura do homem, é preferível ser pobre de espírito, no sentido que o mundo lhe dá, e rico em qualidades morais. Todo aquele que se eleva será rebaixado. Naquela mesma ocasião, os discípulos se aproximaram de Jesus e lhe perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Jesus
chamando um menino, colocou-o no meio deles e falou: em verdade vos digo que, se não vos converterdes e se não vos tornardes como criança, não entrarás no reino dos céus. Portanto, todo aquele que se humilhar e se fizer pequeno como esta criança, esse será o maior no reino dos céus. E todo aquele que receber em meu nome uma criança, tal como acabo de dizer, é a mim que recebe. Essa passagem está em Mateus, no seu capítulo 18, versículo de 1 a 5. E continua. Então, a mãe dos filhos de Zebedeu aproximou-se de Jesus com seus 2 filhos e prostrou-se diante dele, parecendo querer pedir-lhe qualquer coisa. Ele lhe disse: que queres? Ela respondeu: ordena que estes meus 2 filhos se sentem no vosso reino, se sentem no vosso reino, um à vossa direita e outro à vossa esquerda. Mas Jesus lhe respondeu: não sabeis o que me pedes? Podeis vos beber o cálice que eu vou beber? E eles responderam: podemos. Disse-lhe então Jesus: é verdade que bebereis o cálice que eu vou beber, mas quanto a teres assento à minha direita ou à minha esquerda, não pertence a mim vos conceder o que pedes. Isso é para aqueles a quem meu Pai o tem preparado. Os 10 outros apóstolos, ouvindo isso, indignaram-se contra os 2 irmãos. Mas Jesus, chamando-os a si, disse-lhes: vós sabeis que os príncipes das nações as dominam, e que os grandes as tratam com autoridade. Não deve ser assim entre vós. Aqueles que quiser ser o primeiro dentre vós, que seja vosso escravo, assim como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida pela redenção de muitos. Essa passagem está em Mateus, no capítulo 20, versículo que vai do 20 ao 28. E continuando. Em um dia de sábado, Jesus entrou na casa de um dos principais fariseus para lhe tomar a sua refeição. E aqueles que já estavam ficaram a observá-lo. Então, notando que os convidados escolhiam os primeiros lugares, Jesus lhes propôs uma parábola, dizendo: quando fordes convidados para bodas, não vos coloqueis no primeiro lugar, porque pode ser que outra pessoa mais importante do que vós se encontre entre os convidados, e que aquele que vos convidou venha vos dizer: dai o vosso lugar a este, e vós, envergonhados, sejais obrigados a ocupar o último lugar. Quando fordes convidados, ide tomar o último lugar, para que aquele que vos convidou possa chegar perto de vós e dizer: meu amigo, vinde mais para cima. Então isso será um motivo de glória diante daqueles que estarão à mesa convosco. Porquanto todo aquele que se eleva será rebaixado, e todo aquele que se humilha será elevado. Na passagem de Lucas, no capítulo 14, versículos 1 e 7 a 11. Continuamos, pois. Essas máximas são as consequências do princípio de humildade que Jesus apresenta incessantemente como condição essencial da felicidade prometida. Aos eleitos do Senhor, e que ele formulou com estas palavras: bem-aventurados os pobres de espírito, porque o reino dos céus é deles. Ele apresenta uma criança como símbolo da simplicidade de coração e diz: aquele, pois, que se humilhar e se fizer pequeno como esta criança, este será o maior no reino dos céus. Ou seja, aquele que não tiver nenhuma pretensão à superioridade ou a ser infalível. O mesmo pensamento fundamental é encontrado neste outro ensinamento: todo aquele que quiser ser o primeiro dentre vós, que seja vosso escravo,
e também neste. Todo aquele que se eleva será rebaixado, e todo aquele que se humilha será elevado. O Espiritismo vem confirmar a teoria pelo exemplo, mostrando-nos grandes no mundo dos espíritos aqueles que foram pequenos na Terra, e, muitas vezes, bem pequenos, aqueles que nela eram importantes e poderosos. É que os primeiros, ao morrerem, levaram consigo o que realmente representava a verdadeira grandeza do céu, e que nunca se perde, as virtudes, enquanto que os outros tiveram que deixar o que fazia sua grandeza sobre a terra, e que não se leva ao morrer, a fortuna, os títulos, a glória, o nascimento ilustre. Nada mais possuindo, chegam ao outro mundo desprovidos de tudo, como náufragos que perderam todos os seus bens, até suas roupas. Eles só conservaram o orgulho que torna sua nova posição mais humilhante ainda, porque veem acima deles e resplandecente de glória aqueles que na terra eles espezinharam. O Espiritismo nos mostra uma outra aplicação deste princípio, nas encarnações sucessivas, onde aqueles que ocuparam os mais altos postos em uma encarnação descem às mais humildes condições na existência seguinte, se forem dominados pelo orgulho e pela ambição. Portanto, não procureis o primeiro lugar na terra, nem vos coloqueis acima dos outros, se não quiserdes ser obrigados a descer. Procurai, ao contrário, o mais humilde e o mais modesto, pois Deus saberá vos dar um lugar mais elevado no céu, se for do vosso merecimento. Meus irmãos, a gente vê aí quanto ensinamento, né, que Jesus vem trazer para nós na questão da humildade, né? O que nós realmente temos que aprender, exercitar aqui na Terra, com tantos exemplos que o Mestre Jesus trouxe e continua trazendo para nós. A humildade. Gente, nós somos tão pequenos, tão desconhecedores das leis de Deus, e acho que nós conhecemos, temos tanta dificuldade de vivenciá-las, de pôr em prática em nossas vidas. Por que este orgulho carregamos ainda? Por que este orgulho, se nada somos? Não podemos fazer as mudanças, muitas das vezes, que queremos, né? A pessoa que passou pela Terra, que dividiu a história em duas etapas, Jesus, vem para nós como Filho de Deus. Assim nós enxergamos e nós entendemos. Filho de Deus. À época, pessoas como nós mesmos, imaginamos para ele queremos construir para ele, ambicionamos tronos, porque veio o Filho de Deus, o Filho do Pai do Universo, nosso Pai. Nós projetamos para ele toda uma realeza. E como que ele vem? Vem simples. Seus pais aqui na Terra, pessoas simples. Aonde ele foi concebido, não tem lugar mais simples. A sua vida de simplicidade. O seu pai, carpinteiro, né? A sua mãe, Maria. Quanta simplicidade na vida desse casal. Pessoas comuns do povo. Ali nasceu o Senhor Jesus, Filho de Deus, com toda a simplicidade de um casal, com toda a simplicidade dos costumes da época. Foi crescendo, foi se colocando na mesma simplicidade. E por essa simplicidade passou grandes ensinamentos que hoje, mais de 2000 anos, são verdades maravilhosas que nos encantam, que mostram a beleza, a magnitude desse ser que veio. Foi através da simplicidade. Toda a sua vida, todo o seu ensinamento, todo o seu postulado foi baseado em simplicidade,
em ser simples, em se colocar pequeno, em se colocar pequeno. Como falou aqui na lição de hoje que nós estudamos, ele não veio ser servido. E ele era o Filho de Deus, que nós colocamos muitas vezes como Deus na terra. Ele diz, não veio para ser servido, ele veio para servir. Então, meus irmãos, meus queridos irmãos, por que tanto orgulho, por que tanta vaidade em nossos corações? Se ele veio para servir e não para ser servido, que dirá nós? Né? Que dirá nós, que temos muito menos condições, muito menos preparo, maturidade. Né? A gente vê que muitas das vezes a gente se deixa levar pelo dia a dia, pelas coisas do mundo, vamos dizer assim, que nos impressiona. E muitas das vezes passa desapercebido para nós coisas, fatos, acontecimentos, pessoas que é capaz de trazer para nós um aprendizado, uma conquista, um avanço enorme. Mas aonde estão os nossos valores? Aonde estão os nossos valores? Senão no exterior. Uma roupa de grife, um celular de última geração, cheio de recursos, um carro poderosíssimo, numa casa muito boa, bem localizada, em pessoas que têm cultura, que têm poder, que são destaques na sociedade. E nós, muitas das vezes, não nos atentamos para aquelas pessoas bem simples, que muitas das vezes não passaram pelos bancos da escola, mas que trazem toda uma sabedoria na sua simplicidade, que trazem toda uma sabedoria em sua simplicidade. Quem de nós não lembra dos avós, que gostavam de estar com eles pelo carinho, né, que recebíamos, pelo afago, pelos favores que eram feitos, né, para nós. Mas quem teve a oportunidade de se deter junto com eles numa conversa e ver uma pessoa simples, muitas das vezes, né? Eu, no meu caso, meus avós eram pessoas simples, sem estudo, da roça, mas quanta verdade trazia para mim, quantos exemplos, quantos ensinamentos, alegria de viver, alegria de sorrir, alegria de fazer amizades, né? Eram queridos por isso, porque vivia entendendo que precisava se socializar com o outro, fazer parte desta construção que é individual, mas que é coletiva. Entender, né, que Jesus, que Deus nos colocou aqui na Terra, e Jesus nos monitora, nos assessora, para que a gente possa entender o simples, o real motivo do que nós estarmos aqui e conquistarmos a simplicidade, a humildade, o amor, o sentimento de se importar com o outro, com a felicidade do outro, do que em nós reside, que nós podemos ofertar ao outro para que o outro seja feliz, para que o outro também possa compreender que, como eu, como você, somos filhos de Deus, um Pai maravilhoso, um Pai bondoso, um Pai que nos perdoa sempre, sempre nos perdoa, porque entende as nossas dificuldades e está sempre nos amando e dando oportunidade novamente para que possamos provar que agora entendi, meu Pai. Obrigado pela oportunidade. Então, meus irmãos, eu lembro, na época,
que, quer dizer, eu lembro pela história, né? Eu não sou tão velho assim, mas eu lembro pela história que, se eu não estou enganado, Sócrates foi tido como um dos homens mais sábios da sua época. Se eu não estou fazendo confusão, foi Sócrates, tá? Me desculpe aí. E foi falado isso para ele, né? Ele era um homem muito sábio e realmente. E a resposta que ele deu que ele só sabia que não sabia nada. Por que nós, que não sabemos nada, né, assumimos a postura que sabemos tudo? Por que queremos nos enganar? Então, reconhecemos, né, a nossa pequena estatura, nosso estágio inicial nesse desenvolvimento intelectual e moral, e nos coloquemos não como obras prontas, mas como obras iniciadas e que têm como destino, né, a aproximação a Deus através do entendimento e da vivência moral e de seus valores, de obediência às suas leis, por compreender que as suas leis é boas e é para o nosso bem. Então, meus irmãos e irmãs, com isso, então, nós concluímos por hoje este estudo, que é o início do capítulo 7. Convido a todos e a outros que vocês conheçam para se juntar semana que vem junto conosco neste estudo, nessa reflexão, neste bate-papo sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, que traz o Evangelho do nosso Senhor Jesus, né? Uma boa semana e fique com Deus. Graças a Deus.